começar a falar especificamente desse upgrade, dos benefícios, né, em fazer aplicar esse STC, eu queria falar um pouco sobre a Garmin, né? Então, quem que é a Garmin, né? A Garmin foi fundada em 1989, então é uma empresa relativamente recente, né? Se parar para pensar, a empresa tem 35 anos, vai fazer 36 anos esse ano. Fizemos 35 anos ano passado. HDMI aqui. Voltou. Fizemos 35 anos em 2024. Ela foi fundada por dois engenheiros, né, que saíram da então Bendix, né, trabalhavam na então Bendix, Light Signal, o Gary Burrell e o Dr. Min Kao. E daí eles fundaram uma empresa que se chama ProNav. A empresa sofreu um processo devido ao nome e eles decidiram, ao invés de correr atrás de lutar na justiça pelo nome da empresa, eles resolveram dar um nome baseado na inicial do nome deles, né? Então Gary e o Min, por isso chama Garmin. Começaram com uma ideia um pouco revolucionária para a época, que era utilizar essa tecnologia relativamente nova, que era o GPS, né? Lembrando que o sinal do GPS tinha sido liberado para o uso civil em 83, ou seja, era muito recente. Ainda tinha diluição de precisão, ainda tinha o sinal civil. Ainda existe o sinal civil militar, mas eles têm a mesma precisão hoje em dia, não tem mais diluição de precisão. E ninguém sabia exatamente o que ia acontecer, mas esses caras resolveram investir nisso, criaram esse navegador aqui, chamado GPS 100, nosso primeiro produto. Pensado desde o começo para ser um navegador multimodal, então tanto modal aéreo quanto marítimo. A Garmin nasceu de pessoas da indústria aeronáutica, mas desde o começo, o primeiro navegador nosso já tinha os dois modais, né, tanto aéreo quanto marítimo. Inclusive aqui, essa foto em particular, vocês estão vendo aí que ele está com um modal marítimo, né? Tem um tempo estimado aí para percorrer uma distância relativamente curta de 20 minutos. E foi o começo de tudo. Depois vieram as versões do GPS 100 para ser instalado no painel, né? Painel mount, e não parou mais, né? E aí, celebrando os nossos 35 anos, 2024, um acontecimento importante ocorreu em 2024, que foi a indução dos nossos fundadores, né, no National Aviation Hall of Fame. Isso é um reconhecimento espetacular dentro da aviação. Para quem não sabe, são os grandes nomes da aviação que estão dentro desse panteão aí de heróis da aviação. Eu vou falar aqui alguns nomes, que eu vou ler, né, os nomes de algumas pessoas que fazem parte do National Aviation Hall of Fame, para você ver se vocês percebem algum nome familiar. Então, nomes aí como Neil Armstrong, Victor Hugo Bendix, Lawrence Dale Bell, William Edward Boeing, Clyde Vernon Cessna, Amelia Earhart, Leroy Randall Grumman, Robert Hartzell, Kelly Johnson, Alan Haynes Lockheed, John Hudson Northrop, William Thomas Piper e Igor Ivanovich Sikorsky. Então são alguns nomes aí que dão uma ideia de quem que está nesse hall da fama aí. Continuamos sempre com a diversificação de mercados, né? Começamos, como eu disse, já com o primeiro produto multimodal, mas muito focado e muito forte em aviação. Hoje, a aviação é uma das nossas 5 unidades de negócio, né? Nós temos aviação, marine, fitness, outdoor e automotivo. Automotivo, muita gente pensa naqueles GPS da linha NUV, né? Mas não é mais isso que a gente faz. Ainda temos alguns ali, para quem gosta de motorhome, né? A gente tem algumas dessas soluções, mas em geral, quando a gente fala de automotivo, a gente está falando de fabricação de veículos. Então, hoje, nosso maior cliente dentro da automotiva é a BMW. Se comprar uma BMW, o hardware e o software Garmin, embora você não veja o nosso nome ali. E, já que a gente fala de G1000 hoje, Flight Decks, desde 2004 nós entregamos mais de 30 mil Flight Decks. São 30 mil Flight Decks nas mais diferentes plataformas, como retrofit, como forward fit, parte 23, parte 25, parte 27, helicópteros, monomotores pistão, bimotores pistão, turbohélices, jatos. Nós estamos aí em quase todos os... Nós somos, na verdade, em 100% das aeronaves certificadas a pistão que hoje saem de fábrica, que são fabricadas atualmente, utilizam o nosso flight deck. Estamos aí numa gama grande de turbohélices de jatos também, cada vez com um market share maior. E agora, com ele um pouquinho maior, que a gente conseguiu ingressar na linha Pilatus, os primeiros PC-12 de NGs entregues, os NGs, né, entregues a partir de julho, vão ser convertidos em PC-12 Pro, não serão mais NG, e virão com Flight Deck G3000 Prime. E a gente não apenas entrega, como a gente oferece o melhor suporte.
21 anos consecutivos como número 1 pela ProPilot e pela Aviation International News. O melhor suporte em aviônicos no segmento nos últimos 21 anos consecutivos não é sorte. Não pode ser sorte. Mas hoje, foco, falando em flight deck, vai ser apresentar esse cara aqui para vocês, o G1000 NXi. Vocês podem ver aqui o cockpit do Phenom, da família Phenom, né, 100 e 300. Os displays são outros, né, você vê o que muda aqui, principalmente do G1000 para o G1000 NXi, começando pelos displays. Vocês devem estar vendo aí que tem uma resolução, talvez não deixe para ver tão bem aqui na foto, mas você indo lá fora e olhando ali no display que a gente tem no quiosque, vocês vão ver que tem uma resolução muito melhor. Basicamente traz ali realmente o feel e look do G3000 e do G5000, né, da nossa segunda geração de flight decks. Você tem uma GCU redesenhada também para facilitar a interface do piloto com o cockpit. E você tem todos os recursos que a gente vai discutir aqui durante a apresentação. Então, começando aí, o que a gente vai ver hoje? Uma visão geral, né? Primeiro, o que é o G1000 NXi, quais são as vantagens, né? O que muda em termos de processamento, os recursos disponíveis, ou seja, tudo que é a principal parte da apresentação, né, que são as diferenças, o que você ganha trazendo o G1000 NXi, fazendo o upgrade do 1000 para o NXi. Depois, disponibilidade do CST, da certificação suplementar de tipo, né, o famoso STC, databases, opções de treinamento e uma sessão de perguntas e respostas também. Mas antes das perguntas e respostas, eu vou passar rapidamente pelo King Air, pelo retrofit Pro King Air também, e aí a gente segue para as perguntas e respostas. Então, é a nossa tecnologia de última geração de flight decks, então são os displays de alta resolução. Como eu disse aqui, você nota claramente a diferença em qualidade da imagem, qualidade da visão sintética, qualidade da resolução, velocidade principalmente desses displays com relação ao G1000 Legacy, que a gente chama de G1000 Legacy primeira geração, e você também tem basicamente o mesmo visual do G3000 e G5000, né, dos nossos flight decks mais modernos. Ele elimina um pouco dessa distância que existia do G1000 para o G3000 para o G5000, ele encurta esse espaço, essa distância do G1000 para o G3000. Em verdade, com exceção ali da GTC e de alguns recursos, você praticamente tem o mesmo visual e a mesma velocidade de um G3000. Ele traz um mapa no HSI, né, que eu vou falar um pouco dele depois, mas ele basicamente é trazer a informação de MFD dentro do seu HSI. Ele traz o Surface Watch, vou falar também, um recurso de aumento da segurança de operações em solo, e operações de pouso e decolagem também em solo. Aproximação WOS-LPV, claro que você tem que ter cobertura WOS e LPV, então se você é um operador de feno que voa para os Estados Unidos, voa para a América do Norte, é um recurso que você vai ter. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem, né, cobertura WOS. Conectividade de cabine através do FlightStream 510, vou também detalhar depois. E redução de peso e consumo elétrico, pouca coisa, não é um display muito mais leve, também não consome tão menos assim, mas sempre melhor reduzir peso e consumo elétrico do que aumentar peso e consumo elétrico. Então, outra vantagem que você tem. E quando eu falo aqui que esses processadores dual core são muito mais rápidos, o que eu quero dizer com muito mais rápido, né? Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, boot uptime, né? Ali, ele ligou os dois ao mesmo tempo, NXi está pronto. O Legacy está ligando ainda. Então essa é a diferença. É considerável, não é um pouco diferente. Quando a gente fala que realmente a gente tem novos processadores e é muito mais rápido, realmente é. Map rendering, né, que é você mudar de página, acessar um mapa, né, acessar uma outra informação no display, a velocidade que você tem quando você dá zoom in, zoom out. No G1000 Legacy você tem um tempo ali quando você incrementa o zoom, quando você muda uma página para ele carregar a informação. No NXi parece que é um iPad, é muito rápido, tem um zoom aqui fora, vocês podem ir lá, zoom in, zoom out, é muito rápido mesmo. Claro que isso também resulta em atualização de database muito mais rápido, tá? Ele atualiza quase 2 vezes mais rápido que o G1000 antigo. Não chega a ser o dobro, mas é praticamente o dobro, quase o dobro mais rápido. E o que é o G1000 NXi basicamente? Qual que é o upgrade ali do Phenom Legacy para o Phenom com o G1000 NXi? Basicamente, o pacote essencial, né, o mínimo, vamos dizer assim, que você vai instalar vai ser uma nova GCU, os 3 displays, então você vai remover suas GDUs e vai enviar para a gente vai te enviar
a 3 GDUs para você substituir na sua aeronave, e o FlightStream 510. Então, esse é basicamente as diferenças que você vai ter em hardware mínimo para cumprir o STC. Além do FlightStream 510, o Surface Watch também é standard nesse caso aqui. Tem alguns retrofits que o Surface Watch é um opcional, aqui ele é o standard, você adquiriu o upgrade para o G1000XZ, FlightStream, Surface Watch e os hardwares necessários, né, que são as GCUs e as GDUs, são padrão, isso aí já vem com o pacote. Aqui mostrando um pouco da diferença do visual, que eu falei que traz o visual do G3000 e G5000. Não só fica mais agradável para voar e para ter interface com os displays, né, mas a qualidade da visão sintética principalmente muda muito. Então isso melhora também a consciência situacional, não é só ficar mais bonito, você tem ganhos tangíveis aí em termos de qualidade no voo. Outro recurso interessante é o split screen. Então agora você tem, não era uma coisa que tinha no G1000 Legacy, você tem o split screen tanto horizontal tanto vertical como aqui quanto horizontal. Então você pode visualizar simultaneamente, quem conhece também os nossos flight decks de segunda geração, de 3.000 e 3 informações. Você consegue ter seu movie map com todas as informações que ele traz, né, dependendo do que você selecionou para visualizar, mas todas as informações que o movie map traz, com o seu plano de voo e sua carta georreferenciada. Aqui, caso vocês tenham notado, não é uma carta Jeppesen, é uma carta Garmin. Vou falar também um pouco disso depois. Mapa no HSI integrado. Toda vez que eu apresento isso, às vezes o pessoal fica, poxa, mas o HSI fica sujo, você não visualiza ali, será que eu vou usar isso, será que eu não vou? É muito interessante isso aqui porque ele tem diferentes aplicações em diferentes fases do voo e você pode limpar a qualquer momento. Então você pode desligar o seu HSI Map, ficar com o HSI limpo ou voltar ele para o HSI Map. E o feedback que a gente tem de todo mundo que no começo fica um pouco, será que eu vou usar isso? É excelente, porque você consegue, como eu disse, adequar as fases do voo. Então você fez o power-up da aeronave, vai começar o táxi, vai fazer um táxi no solo, evidentemente no solo. Para começar o taxiar, você tem sua informação de Safe Taxi. Então você tem todo o diagrama do aeroporto disponível ali para você visualizar no seu campo primário de visão, sem ter que ficar mexendo muito a cabeça para baixo, você consegue ter essa informação. Não só isso, você tem outras informações que ele pode trazer, né? Ele tem um recurso como se fosse um MFD, então você pode visualizar, só para dar alguns exemplos aqui, um radar meteorológico, e continua sendo um HSI, você pode ver que ele tem aqui o CDI, né? Tem a informação do CDI, mas você tem a informação do seu radar meteorológico. Aqui você tem uma informação de MFD mesmo, no Movie Map. Tá voando numa região montanhosa, você pode ter um overlay de terreno. Aqui com Lightning Strike, né, com os alvos de Lightning. Pode trazer obstáculo, pode trazer, se você estiver numa região que tem cobertura, né, meteorologia passiva também, meteorologia via Weather Data Link. Meteorologia ativa, né, como eu mostrei ali também. E você consegue ter toda a informação do seu campo primário de visão. Você consegue ter seu PFD, seu HSI, ou seja, todo o seu, em teoria, six-pack, mas o MFD no seu campo primário de visão. Então isso faz uma grande diferença também para quem gosta, para feedback que a gente é muito positivo, principalmente para fases de cruzeiro, descida, etc., na utilização do HSI Map. Surface Watch, o que é o Surface Watch que eu comentei no começo? Ele faz parte do nosso grupo de soluções Terminal Safety Solutions, né? O SafeTaxi é parte dele, né? O SafeTaxi é parte dessas soluções. Terminal Traffic também. Terminal Traffic é a visualização de tráfego de solo. Então você vai conseguir visualizar aeronaves que têm transponder DSP Out ou tráfegos, veículos que têm a DSP Out, você vai conseguir visualizar como um tráfego de solo. Isso aumenta a sua consciência situacional também no solo e evita alvarroamento contra veículos e aeronaves em solo, principalmente em condições meteorológicas degradadas. Eu recentemente fui contactado por um grande aeroporto aqui do Brasil. A gente não tem uma solução dessa, na verdade, então não tinha o que oferecer para eles, mas eles estão com um planejamento de até o final desse ano ter todos os veículos de serviço deles com a DSP Out. Então está começando a ocorrer no Brasil também. Nos Estados Unidos, qualquer aeroporto que você vai de maior porte, os veículos de solo já possuem a DSP Out, tá? Então isso aqui traz a possibilidade de você visualizar esses tráfegos aqui se você tiver um ADS-BIN. No caso do Phenom 100, você tem essa opção de trazer o recurso de ADS-BIN também com esse upgrade aqui do G1000XZ, é um opcional. Surface Watch vai trazer, por exemplo, na hora que você carregou um procedimento, ele vai te dizer
qual que é a pista que você carregou. Então, no caso, ele carregou o procedimento para 31 Charlie, para 31 de centro. Isso vai evitar que você, por engano, né, num táxi, sem querer ingresso na direita ou na esquerda, você vai ingressar na central e vai highlightar, né, vai pintar de azul a pista para você saber qual que é a correta. E se, ainda assim, você por algum motivo entrar na pista errada, ele vai te avisar que você entrou na pista errada. Ou ele vai dizer wrong way, né, você está na pista errada, ou ele vai te dar um alerta, tipo, se você abriu, por exemplo, uma taxiway. Recentemente teve um incidente, um A320 na Índia, em que eles iniciaram uma corrida de decolagem na taxiway. Eles abortaram, não chegaram a decolar, mas, por exemplo, o Surface Watch avisaria que eles estão iniciando uma decolagem na taxiway, que estão fora da pista. Colocou os cálculos de peso colocou as informações de peso da aeronave, pista requerida, ingressou numa intersecção, por exemplo, ele vai dizer se você está numa intersecção que é curta demais, runway too short. E também vai dar esse aviso se você está numa pista que é curta demais para a sua operação. Tanto em pouso quanto em decolagem ele vai dizer pista remanescente. Aqui está em pé, você pode configurar para metro, claro. E também na caixa de informação vai trazer onde você está e quem você está aproximando. Então você vai conseguir saber que sua próxima saída é uma determinada taxiway ou outra. Em aproximação também, começou a aproximar na pista errada. Aqui na pista da esquerda, a pista da esquerda seria a questão do mão, essa Ramon Juliano. Ele está aproximando na pista da esquerda, ele está aproximando na pista da direita, ele vai receber um aviso de check runway. Ele está na pista equivocada. Vou colocar aqui um vídeo agora que deixa tudo mais claro o funcionamento do Surface Watch na prática. The busy airport environment poses many challenges and distractions to your operations. Takeoffs, departures, incursions, ground traffic, and more. Garmin offers solutions that make operating in this environment as stress-free as possible. Garmin Terminal Safety Solutions. It's the comprehensive set of avionics solutions available today for light aircraft and business class aircraft, and it takes you beyond takeoff to touchdown, anywhere your mission leads. As the saying goes, takeoffs are optional, but landings are mandatory. Using Surface Watch technology found in Garmin integrated flight displays, you have the tools to make smarter decisions when departing unfamiliar airports. Surface Watch monitors your movement around the airport and provides visual notifications of your position, for example, as you near intersections. Based on your pre-flight planning, it also provides an indication if you're aligned with the wrong runway, or one that's unsuitable for your operations, during both takeoff and landing, or if you're aligned with a taxiway. And it provides audible alerts for remaining runway distance. Once you're rolling, terminal traffic advises you of potential conflicts with ground traffic. Part of a unique Garmin ADS-B IN solution, terminal traffic displays your position as well as those for potential ground vehicles and aircraft on Garmin Safe Taxi diagrams. You'll see easy-to-identify ADS-B equipped aircraft and ground vehicles geo-referenced on a detailed taxiway diagram of the airport. And you get geo-referenced airport layouts that provide convenient indications of taxiway and runway locations so you minimize the chance of inadvertent incursions. That allows you to maneuver confidently, particularly in low visibility and nighttime conditions. Terminal traffic also displays aircraft in the pattern and on approach with standard traffic symbols, so you're not surprised by arrivals and departures, even at the busiest airports and even with parallel runways in use. For helicopter operators, terminal traffic for helicopters offers additional levels of situational awareness that take into account your unique maneuvering capabilities. For example, while hovering, you can avoid nuisance alerts from fixed-wing traffic that taxi past or that depart from nearby runways. That means you're only alerted to real conflicts. Wherever you're going, Garmin Terminal Safety Solutions improves your situational awareness in the busy airport environment. And it manages heavy workload intuitively, so you can focus on flying. It's the partner you need to fly confidently and help you bring your passengers home. Travel with Garmin Terminal Safety Solutions. Então, faz parte, né, como eu disse, da nossa Terminal Safety Solutions, né? E realmente aumenta a segurança das operações de pouso, decolagem e movimentação no solo. Conectividade de cabine através do Connect, Flightstream 510,
cartão transceiver Bluetooth e Wi-Fi, vai colocar no slot ali do G1000, aqui no caso no slot do Gemini XI, e ele vai fazer o quê? Você vai poder ter vários recursos ali através do seu iPad. Você vai poder tanto fazer planejamento de voo, transferência de two ways, né? Tanto transferir do iPad para o Flight Deck, quanto do Flight Deck para o iPad, as modificações de plano de voo utilizando o ForeFlight ou Garmin Pilot. E utilizando o Garmin Pilot você tem o Database Concierge, que te permite fazer a atualização de databases através do iPad. Então você não tem que ficar mais removendo cartão, levando para o computador, não. Você baixa no seu iPad, abre o Garmin Pilot, faz a atualização de database do iPad para o Flight Deck. Tá? Automaticamente você também está logando dados, então você está gravando dados ali do Flight Deck no iPad, desceu do avião, saiu, gravou no iPad, chegou num lugar que tem internet, conectou com a internet, ele vai fazer o upload para a sua conta do FlyGarmin, você pode ter acesso aos seus voos e seus logs de voo no flygarmin.com. Alerta de terreno, né? Uma das coisas mais legais que tem, na minha opinião, o alerta gráfico, ele muda a cor do terreno. Para começar aqui, em comparação ao G1000, né, ele tem uma cor a mais para mostrar o terreno, então isso permite uma melhor visualização do gradiente daquele terreno. E você também vai ter aí a visualização dos alertas, tanto aural quanto visual na visão sintética. E o aural, né, caso você se aproxime ali mais do terreno, ele vai dar o alerta de terreno. Como eu disse, o contorno de terreno ele deu uma cor a mais, né, ele deu verde. Então você agora tem uma visualização melhor do gradiente daquele terreno. E o opcional, o TOLS-A, né, o TOLS-B vai ser standard já do avião, o TOLS-A. Porém o TOLS-A ele requer a instalação do radar altímetro. E esse radar altímetro não faz parte do STC Garmin, é um boletim de serviço da Embraer. Vertical Situation Display é outro recurso muito legal, dá para ver ali fora também no nosso quiosque. Você consegue visualizar o perfil de descida da aeronave com todas as restrições. Então você consegue ter a visualização lateral, né, uma visão lateral do perfil de descida. Vai conseguir ver seu bottom of climb, seu bottom of descent, top of climb. Vai conseguir visualizar bastante informação para a gente estiver em área montanhosa, que é do seu interesse para aumentar a sua consciência situacional também nos procedimentos de descida e saída. Visualização do VSD sempre na parte inferior aqui do MFD. Outro recurso interessante é a aproximação visual. O que a aproximação visual ela faz? Ela pega, para aeroportos que tenham ali posição de cabeceira publicada, ela vai criar uma rampa de 3 graus para você poder fazer uma aproximação visual naquele aeroporto e vai inclusive voar acoplado do piloto automático. Porém, lembrando, ela é uma aproximação visual. Então, não vai garantir sempre que você tenha o clearance de obstáculos, continua sendo a responsabilidade do piloto manter a separação dos obstáculos, porque é uma aproximação visual, mas ajuda você a não só ter uma aproximação mais confortável, como também mais estabilizada, né? Então, também é outro recurso de aumento aí de segurança. As cartas eletrônicas, como eu disse, você tem 2 databases aqui de cartas de procedimento terminal. Você pode ter a opção de cartas de procedimento terminal Jeppesen ou cartas de procedimento terminal Garmin. Qual que é a diferença? As nossas cartas, as cartas Garmin, são as cartas do DCE georreferenciadas. Então você vai ter as cartas da Força Aérea Brasileira ali do DCE georreferenciadas, vai visualizar lá no painel, sem a necessidade de ter nenhum feature enablement, sem a necessidade de ter nenhum unlock. Se você tiver a opção de usar as cartas da Jeppesen, você pode utilizar também, porém vai requerer um feature unlock, vai precisar de um enablement, chart view enablement, para você visualizar essas cartas da Jeppesen. As nossas cartas hoje, infelizmente, nós não temos a cobertura global, então hoje a gente cobre com cartas Garmin Canadá, Estados Unidos, Brasil, Austrália, Nova Zelândia e Europa. Se você voa muito para outros países aqui, você não vai precisar das cartas da Jeppesen na região, mas se você voa principalmente dentro do Brasil, vale a pena olhar nossas cartas, porque elas têm um preço melhor do que as cartas da Jeppesen. E você pode ter os 2 databases carregados também, que é uma diferença do G1000 Legacy para o G1000 XI. No Legacy você tinha que ter ou as cartas da Jeppesen ou as cartas da Garmin. Aqui no NXI você pode ter as 2 carregadas, o que permite, por exemplo, você tem as cartas Flight Charts para voar dentro do Brasil, eventualmente precisou fazer um voo para o exterior, pode comprar um ciclo, utilizar as cartas da Jeppesen sem ter que ter assinatura, porém você vai precisar do Chart View Unlock de qualquer forma. E uma coisa que todo mundo adora que a gente oferece é um outro database, que não é o database de cartas de procedimento terminal, mas é o database de cartas visuais e IFR de rota. Você consegue visualizar no NXI, que é um database que não está disponível para o G1000 Legacy, as cartas WC e cartas de corredores visuais.
e também as cartas de rota EFR, claro, tanto a high quanto a low. E também é um dos recursos que você encontra nos nossos flight decks de segunda geração, G3000, G5000, o HSI Map, que é um dos recursos que eu já mencionei, e esse database aí, VFR e FR Charts, que não tem nada a ver com o database de cartas de procedimento terminal. Então, SOCIDs, IACs, etc., não tem nada a ver com esse database. Esse database é Garmin, unicamente Garmin, só nós fazemos esse database para os nossos aviões. Identificador de chamada, né, de frequência, então você tem ali não só quando você coloca a frequência, tem não só a informação de numérica, mas também de com quem você está falando, baseado no database de frequência que a gente atualiza junto com o Nav Database. Então você vai conseguir saber que aquela frequência que você colocou, por exemplo, é do solo de Jundiaí, é da torre de Jundiaí, enfim, vai ter identificação de com quem você está falando. Também é um recurso que tem nos nossos flight decks de modelo de geração mais moderno. E falar um pouco agora, tudo isso que eu falei é padrão, tá? Tudo isso que eu falei agora é standard. Você contratou o GMNXI, você contratou isso que eu discuti, só que você também tem os opcionais, né? Então a gente tem alguns opcionais, começando pelas caixas de áudio. Você pode trocar as caixas de áudio por caixa de áudio com Bluetooth, a GMA 1360 Delta. Elas têm duas coisas, elas são a conectividade Bluetooth e elas também têm o 3D áudio. Então você consegue identificar de onde está vindo o som utilizando essa caixa de áudio. Nosso radar meteorológico de última geração, né, o GWX Processor, aqui no caso configurado como GWX75. Então você pode migrar ali do 68 ou 70, que era a aeronave da Embraer, para o GWX75. Com dois opcionais dentro do radar, dentro da opção do opcional do radar, fica o opcional de Turbulence Detection e Clutter Suppression, que é um algoritmo que vai também cruzar a posição da aeronave com o database e limpar os retornos do terreno. Então se você for numa área montanhosa, enfim, ele vai remover retornos escuros para você mostrar a meteorologia ali no radar e não trazer os retornos de solo. E o Turbulence Detection ele vai te trazer informação de turbulência associada à precipitação, claro, não vai ter identificação de turbulência de céu claro, nem nosso radar, nem nenhum outro radar traz esse tipo de informação. Onde tiver meteorologia, Weather Data Link você vai conseguir ter, e a opção, como eu disse, para o Phenom 100, aí essa opção não está disponível para o Phenom 300, tem a opção de ter o transponder com a DSBN, né? Ou o G33 ou o GTX-345R, né? Que é o remoto, mas o GTX-345, ou o Delta, que o Delta não é necessário aqui no Brasil, alguns países exigem transponder com diversidade, né? E também dependendo de onde você está voando, como eu disse, alguns países pedem que você tenha duas antenas de transponder, né? Uma em cima e outra embaixo, que é a diversidade, aí você tem que usar o 345 Delta. Caso contrário, você vai utilizar o 345 normal. De qualquer forma, se vai instalar um 345, considere aí, não sei quais são os planos futuros da aeronave, o Delta, se você futuramente planeja voar na Europa, ou planeja vender a aeronave para a Europa, já fica com a aeronave preparada. Canadá talvez comece a exigir diversidade também. O que ele faz, essa diversidade? Ele tem informação tanto do transponder, tanto em cima da aeronave quanto embaixo. Ele tem uma antena a mais. Ele é requerido, por exemplo, para o TCAS 2. Não é o caso aqui, porque esse transponder não é compatível com o TCAS 2, mas o transponder com diversidade ele é utilizado no TCAS 2. Aqui o GWX-75, né, a visualização dele no MFD, aqui no caso, né? Aqui a gente pode ver a detecção de turbulência, né? O branco em volta, ali a informação branca em volta. E a escala de cor de 16 cores, né, do GWX-75, que também permite não só ficar mais colorida, entre aspas, mas uma melhor identificação dos gradientes de meteorologia. Então isso reduz a necessidade de trabalhar ganho, de mexer com ganho do radar, isso facilita a identificação das formações, e a varredura é ampliada para 120 graus, os 68 e 90 graus. Se for o 70 já é de 120 graus, mas sobre os 68 e 90 graus. E os opcionais que eu já mencionei, né? O Turbulence Detection e o Ground Clutter Suppression. A instalação é relativamente fácil e rápida, depende do que você vai instalar de opcional. Se você for cumprir só com STC mínimo, a gente está falando aí de 20 a 30 horas. Se tiver opcional aí, aumenta mais, tem serviço de instalação mesmo. E o STC já está com validade ANAC, então é bem rápido de se fazer. Está prontamente disponível, não existe nenhuma convalidação, nenhuma certificação adicional. Opções de database, né? Como eu falei, nós oferecemos o nosso próprio database. A gente tem um pacote que chama OnePack, no qual a gente coloca todos os databases necessários para a sua aeronave e te oferece como um pacote único. Pela legislação, você é obrigado a manter somente o Nav Database atualizado para poder voar IFR.
Porém, a gente recomenda, a Garmin recomenda fortemente que você mantenha todos os databases atualizados, até porque você está comprando um produto com uma série de recursos, não tem por que você não tirar o máximo desses recursos. Então, mantenha todos os databases atualizados. Aqui nós temos o Navidata, como eu disse, o primeiro, o mandatório. As cartas Flight Charts, as cartas Garmin, se aplicável, que é aplicável para o Brasil, é aplicável. Obstáculos cada 56 dias, Navidata cada 28. SafeTex cada 56, terreno sob necessidade. Airport Director 56 dias, o Base Map sob necessidade, as cartas e a IFR e VFR cada 28 dias são atualizadas também. Preço dos databases, aqui você pode comparar com o preço que você tem na Jeppesen, né? Você tem 2 tiers de aeronave aqui no caso, $999 por tier 2, que é o carro do Phenom 100, com as cartas, com as nossas cartas, $799 sem as cartas, anuidade. Phenom 300 já cai em outro tier de aeronave, que a gente chama de tier 3 internamente. Anuidade das cartas com as cartas 3,495, sem as cartas 2,495, para manter todos os databases atualizados por um ano. Isso aqui é a anuidade, tá? Isso aqui não é assim. Então, se você comparar aí com o que a concorrência oferece no mercado, você vai ver que a gente é bem agressivo. E tem um motivo até para isso, porque nós fazemos outsourcing dos mesmos provedores de database, no caso do Airport Directory, que é a AC Quick, e nos demais databases eles compram da gente bastante parte do database, então por isso que a gente consegue ser mais agressivo. A única diferença mesmo é o seu Navidata, que aí cada um tem o seu. Treinamento, muita gente tem pergunta de treinamento. A gente tem tanto os PC Trainers, né, e os e-learners, quanto o treinamento em pessoa lá no Kansas, que é uma classe em treinamento lá em Olathe. Pode ver aqui, né, que você tem um quiosque, a gente chama de quiosque, mas é um mini GNU ali para você fazer sua navegação, você tem instrução. Então isso também facilita, porque você vai ter 2 dias de instrução hands-on ali mexendo no equipamento. Se planejarem para o Kansas, planejem não ir preferencialmente de dezembro a fevereiro, porque é bem frio. Não dava pra caramba. Tá? Treinamento virtual com instrutores é uma outra opção também, fazer treinamento virtual. E pode acessar ali o flygarmin.com/training para mais informações a respeito de treinamento. E por fim, eu queria deixar aqui um depoimento de um dos owner pilots ali da EJOA, o Marcos Adolfsen. Ele tem essa conta aí no YouTube, Phenom 300 Strider 2, e falando bem aí do upgrade. Ele posta vários vídeos mostrando os recursos, etc. Uma coisa não mencionada aqui nessa apresentação, mas que vale a pena considerar junto com o retrofit, é, caso você deseje, caso você tenha uma falha, a troca do standby de atalhos aqui. A gente oferece o G275, com o STC Garmin também, para substituir o standby. Aquele standby que tem ali fora, que vocês podem ver também redondinho, o G275, vocês podem tirar o viés de atalhos e instalar o Garmin G275, que é uma outra opção de retrofit aí, pro Phenom 300. E 100 também, 100 e 300. Passar rapidamente agora aqui, pessoal, sobre, um pouco sobre o GMU NXi Pro King Air. Não vou repetir os recursos, porque são essencialmente a mesma coisa, né? O King Air, na verdade, o GMU NXi é o mesmo suíte de aviônicas, vai ter algumas mudanças que vocês podem ver. A primeira e mais óbvia é que no caso do King Air tem 2 displays de 10 e 15 polegadas, então você tem display UMFD maior. Mas a principal diferença mesmo desse retrofit é que ele não é só um upgrade do GMU Legacy para o GMU NXi. No caso do Phenom 100, ele sai com o GMU certificado debaixo do type do avião, então ele sai de fábrica, ele sai da Embraer com o GMU certificado debaixo do type da aeronave, e a gente tem um STC para levar do GMU para o GMU NXi. No King Air você tem as duas opções. Se ele já é um King Air equipado com GMU, você pode levar para o NXi, mas você também pode pegar seu King Air com ProLine 21 ou pegar um King Air com Avionica Legacy, arrancar ela inteira e instalar o GMU NXi. É o nosso retrofit de flight deck de maior sucesso. Hoje a gente oferece 4 retrofits de flight deck, King Air, Beechjet, Citation Excel, e um que não é tão comum porque não se vê direto porque não é na versão executiva, que é o Black Hawk, o G5000 helicóptero militar, o Black Hawk. Mas o GMU é de longe o de maior sucesso. Muitos King Airs, mais de 400, já optaram em trocar a aviônica antiga. A maioria deles ProLine 21, a maioria deles série 200 e 300, e migrar para o GMU NXi. Então, aeronaves aplicáveis, série 90, o C90 Alpha, o C90 GT e o GTI.
Porém, como eu disse, não foi tão comum a instalação do Gemini XI nessas aeronaves, embora seja certificado. Série 200, cobrindo a série 200 inteira, quase inteira, não vai ter o 200 Tango, não vai ter um outro serial number da Beech, da Textron agora que não está coberto, mas quase todos eles, né? O 200, 200 Charlie, o A200, o 200 Charlie Tango, o B200, que é o King Air 250 comercialmente, 200 Charlie, 200 GT e B200 Charlie GT também, e a série maior, série 300, o 300, o Lightweight também, o B300, o King Air 350 e o King Air 350C. São os nomes comerciais, né? Um overview, né? King Air, né, como a gente sabe, são aeronaves super versáteis, aeronave super popular no Brasil. O Brasil tem a terceira maior frota de King Airs do mundo, fica atrás só dos Estados Unidos e do Canadá. E outras aeronaves podem ser demandantes, principalmente os modelos mais antigos, né, bastante coisa, principalmente aqui está voando aí single pilot. A ideia do G1000 é trazer redução de peso, redução de carga de trabalho, aumento de segurança, aumento de consciência situacional e custos de operação muito mais baixos também. Aqui, quando eu falo de peso, não é que nem quando eu falei da migração do G1000 para o Gemini XI lá no carro do Phenom. Aqui eu estou falando de migração de peso, a gente já viu sair mais de 300 libras de King Air, tá? Então, pesaram depois, tinha mais de 300 libras do avião, utilizando o G1000, saindo de uma aviônica antiga para uma aviônica com Gemini XI. É uma solução completa de retrofit, né? Ou seja, o que é padrão aí para vocês? Vocês resolveu, vou instalar o Gemini XI no meu King Air. O que você vai ter? Vou colocar aqui todos os bullets e a gente vai passando por eles. Então isso aqui é padrão para a sua aeronave. Você resolveu instalar o Gemini XI no King Air. Os 3 displays, você vai ter 3 displays de 10, né, PFD direito e esquerdo, MFD de 15 polegadas. Os 2 rádios integrados, né, dentro das GIAs, das GIAs 64E. Então ali você vai ter o rádio VHF, você vai ter o receptor GPS, VHF nave, VHF com, inclusive com espaçamento de 8.33, que não é um espaçamento que a gente tem aqui no Brasil, mas ele oferece essa possibilidade de espaçamento. Transponder modo S com ADS-B out, né, 335 padrão, ADS-B out in, se você fizer o 345, em vez de 2335, fazer a opção lógica, que é um 335 e um 345, ADS-B out in, piloto automático de FC700, todo o AHRS, toda a aviônica da aeronave vai remover aqueles giros antigos, que é pesado, que dá manutenção, que é caro, vai substituir pelo GSU, que é um computador de dados de ar, junto com o AHRS integrado. A GSU 75B, no caso, a versão Brava, é a que permite ter capacidade de RVSM, é certificado para RVSM. A GMA 360D, que eu mencionei para o Phenom também, com Bluetooth e 3D Audio, que são padrão aqui no Gemini XI quando você sai do zero para o King Air, né? O radar meteorológico, GWX-75, mesmo radar ali do Phenom 100-300, opcional no Phenom 100-300, padrão aqui nesse retrofit, e o TAWS-B também, padrão já nessa modificação. Claro que a RVSM mais aplicável ao 200-300, C90 não vai se beneficiar, mas o equipamento é certificado para RVSM. E os opcionais, né? Primeiro, é o sistema de alerta de tráfego, você pode ter um TEF, TCAS ou TCAS 2. Então você pode instalar ali a nossa GTS Processor, que é a nossa unidade de tráfego, tanto como uma GTS 825, TAS, 855, TCAS 1 ou 8000, GTS 8000, TCAS 2. Nesse caso, os transponders não podem mais ser do 335 e 345, tem que ser o GTX 3000, a outra família de transponder, no caso do TCAS 2. Visão sintética, é um no-brainer aí, você está colocando esse cockpit, você vai querer visão sintética. O TAWS-A, como eu mencionei, aí para a série 200-300, apenas, porém, o TAWS-A ele também vai exigir a instalação do radar altímetro. A gente traz interface com radares altímetros que já podem estar instalados na aeronave, e a gente também dá a opção de instalar o GRA 5500, que é o nosso radar altímetro. Vídeo input, caso você queira por algum motivo ter uma câmera que você possa visualizar ali no MFD, também é um opcional. A proteção de envelope no piloto automático, que é o Enhanced Automatic Flight Control System, e o Chart View, caso você queira visualizar as cartas da Jeppesen. Surface Watch, me lembro que eu mencionei aqui naquela modificação do Phenom, ele era standard, né, do G1000 para o Gemini XI. Aqui no King Air ele é opcional. O Ground Cluster Suppression e o Turbulence Detection também é opcional. E a gente deve anunciar agora no meio do ano também o enablement para o GWX-8000, o radar automático, o Auto Mode, o Storm Optics.
também como um opcional aí para o radar meteorológico. Auto Throttle, Emergency Auto Land também opcionais. O Auto Throttle e Emergency Auto Land já disponíveis para a série 200. Série 300 deve estar saindo aí no meio do ano. Receptor via satélite GCS-56, para você poder ter meteorologia global via satélite. É claro que os serviços variam com a localidade que você está voando. Comunicação via telefone, via satélite e mensagem também. A GDL50 para ter gravação de dados. E terminar aqui falando do King Air, não vou passar tudo que o G1000NX traz, porque basicamente é o que eu já apresentei para o Phenom 100 e 300, não vou apresentar de novo. Mais opções de database também. Para quem está voando aí o King Air comprou lá em 21, sabe o quanto que está pagando de database. E a diferença aqui dos nossos databases para a família 90, 200, aeronave Tier 2, aeronave Tier 3 também, assim como ocorre com o Phenom 100 e Phenom 300, tem um valor diferente nos databases. Lembrando que esse OnePack são todos databases de anuidade, e aqui a gente está falando com a possibilidade de incluir as cartas de voo também. Pessoal, alguma pergunta? Mais alguma dúvida, pessoal? Eu queria aproveitar também a situação para reconhecer o Everton, que foi o Everton foi o primeiro cliente que fez o upgrade NXI conosco. E tem uma lembrança aqui para o reconhecimento da parceria. Antes de vocês irem, eu até chutei. Eu queria conversar, queria falar 3 coisas com vocês. Primeiro, o boné, Moleskine e Brand está disposto dessa forma por questões estéticas, fiquem à vontade para pegar. Segundo, agradecer a presença do Everton, eu falei que foi possível interceptar. Tá aqui o primeiro NXinho Phenom 100 do Brasil que a gente tem conhecimento. Muito obrigado pela confiança. Esse pode dar um depoimento. E falar se gostou também. A gente começou com depoimento, baita mudança, né? É outra vida o NXinho no avião. É questão de consciência situacional, radar no PFD, tilt diferente do copiloto. Ah, é verdade, eu esqueci, eu não falei, eles têm tilts independentes. Range, tilt independente, Legal, então dá para assustar bastante ele, né? Dá para puxar, não deixa ele ficar assustado. Antes era o 68, aí a gente pegava aí, estava voando. Isso é de 90 graus, né? Colocava lá no radar 40 milhas, aí trabalhando, puxava para 20, agora pega aí 120, 160 milhas, aí com uma qualidade bem... Realmente eu comentei também no começo, você traz ele bem próximo do que é um G3000, muda ali a interface, mas você traz ele mais próximo para esse flight deck mais avançado. Ele é diferente do G1000. É bom você que voa, vamos dar esse depoimento. Ele é realmente diferente do G1000 Legacy, não é só... Totalmente diferente. Não é só estético. E a questão de... A velocidade, quando você liga as baterias ali, aparece um monte de cast. Que o avião ainda não deu tudo. O avião não deu tudo, já tá lá. Deu tudo e ele já tá ligado. Tá? Aí depois vai sumindo, esquece. Legal. Bom, o melhor depoimento que tem, né? Exato. Muito obrigado por ter vindo. E o terceiro, que eu falei que eram 3 coisas que eu queria falar, agradecer de novo todo mundo que veio. É sempre muito prazeroso receber vocês aqui. É um empenho forte conseguir realizar esse tipo de evento, organizar. Então, muito obrigado a todo mundo que confirmou, todo mundo que participou. Espero vê-los na próxima e, de novo, muito obrigado mesmo, gente.